Nova pesquisa revela rejeição massiva ao STF e apoio popular ao impeachment de ministros. A judicialização da política, censura de perfis nas redes sociais e de jornalistas, a manifestação do 8 de janeiro de 2023 e a figura polêmica e autoritária de Alexandre de Moraes estão no centro da crise institucional. Vamos entender melhor neste vídeo o que está acontecendo no Brasil e as perspectivas para o futuro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por X100, escrito por Charlie Dalton, revisado por historiador libertário e narrado por Lea Farr. Uma pesquisa divulgada no dia 11 de maio de 2026 revelou um retrato bastante duro da relação entre o povo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal. Segundo o levantamento nacional realizado pelo Instituto Futura, em parceria com a Apex, 57% dos brasileiros apoiam o impeachment de ministros do STF. Apenas 27,2% disseram ser contra, enquanto 15,9% não souberam ou preferiram não responder. Os números retratam algo que vem se tornando cada vez mais evidente nos últimos anos. Uma parcela significativa da população brasileira perdeu a confiança nas figuras que compõem a Suprema Corte. A pesquisa também perguntou sobre a opinião dos brasileiros em relação à atuação e às decisões da Corte. O resultado, como já esperado, também foi negativo para o tribunal. Segundo o levantamento, 54,3% dos brasileiros desaprovam a atuação do STF, enquanto apenas 33,9% aprovam. O estudo foi realizado entre os dias 4 e 8 de maio de 2026, ouvindo 2.000 eleitores com 16 anos ou mais por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Há apenas 1 ou 2 décadas, um cenário desses seria quase inimaginável. O STF era visto pela maior parte da população como um órgão distante, técnico e praticamente invisível no debate público. A maioria das pessoas sequer saberia citar o nome de um dos ministros da Corte. Hoje, porém, ministros do Supremo se transformaram em protagonistas políticos nacionais, com seus nomes constantemente presentes no noticiário, nas redes sociais e nas disputas ideológicas do país. Para muitos brasileiros, determinadas figuras da Corte passaram a concentrar enorme influência sobre decisões políticas e institucionais do país. O mais curioso é que nos sistemas republicanos modernos, cortes constitucionais possuem uma função bastante específica. Sua finalidade, em teoria, é atuar como guardiães da Constituição, garantindo que leis e atos do poder público respeitem os limites estabelecidos pela Carta Magna. Em tese, trata-se de um papel técnico, jurídico e institucional. Os problemas começam quando o judiciário deixa de apenas interpretar normas e passa a atuar como agente político ativo, interferindo diretamente em debates tradicionalmente pertencentes à esfera do poder legislativo ou do executivo. Nos últimos anos, o Brasil tem vivido um intenso processo de judicialização da política. Questões que antes seriam resolvidas no debate parlamentar, no Senado, na Câmara dos Deputados ou diretamente nas eleições, passaram a ser decididas no Supremo Tribunal Federal. Mesmo quando parlamentares evitam votar determinados temas, como a descriminalização da maconha, por exemplo, ministros da Corte acabam sendo chamados a decidir sobre assuntos de grande impacto político e social. Esse crescimento do poder institucional do judiciário não aconteceu de uma hora para outra. A própria Constituição de 1988 ampliou significativamente as competências do STF.
permitindo que uma enorme quantidade de temas fosse levada à apreciação da Corte. Como resultado, o Supremo brasileiro se tornou uma das cortes constitucionais mais sobrecarregadas do mundo. Enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos julga poucas dezenas de casos relevantes por ano, o STF brasileiro recebe dezenas de milhares de processos no mesmo período. Isso compromete a qualidade das decisões e transforma a Corte em uma espécie de superpoder institucional, constantemente acionado para arbitrar disputas políticas, econômicas e sociais. A crise de confiança da população no STF começou a crescer de forma mais intensa a partir de 2021, quando o tribunal passou a interferir cada vez mais em temas considerados, por seus críticos, pertencentes à competência de outros poderes. Ainda antes, desde a criação de ofício do chamado Inquérito das Fake News, em 2019, o tribunal deixou de ser visto apenas como uma instituição jurídica tradicional por parte da população. Assim, o Supremo passou a ocupar um espaço central no jogo político brasileiro, especialmente em meio à polarização crescente do país. O inquérito rapidamente se tornou um dos maiores focos de polêmica envolvendo o tribunal. Ele apresentou características consideradas incomuns no sistema judiciário brasileiro, já que o próprio STF abriu a investigação, escolheu o relator e passou a conduzir medidas contra indivíduos acusados de ataques à corte. O inquérito permanece em andamento até hoje, sem prazo claro para conclusão, sendo usado para intimidar adversários. Vale destacar que o inquérito, em teoria, deveria ser um procedimento investigativo temporário destinado a reunir provas sobre fatos específicos. Infelizmente, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, o instrumento adquiriu caráter expansivo e excessivamente amplo. A partir de então, Moraes passou a ganhar enorme protagonismo dentro da política nacional. Ele esteve envolvido em bloqueios de perfis em redes sociais, remoções de conteúdos, quebras de sigilo, buscas e apreensões, prisões preventivas e medidas cautelares contra jornalistas, influenciadores, empresários, parlamentares e militantes políticos. Bajuladores do togado careca sempre argumentaram que essas medidas autoritárias eram necessárias para proteger a democracia e conter movimentos antidemocráticos. Já os opositores da ditadura da toga enxergam um Supremo cada vez mais político, intervencionista e disposto a ultrapassar limites tradicionais do judiciário. O conflito se intensificou durante as eleições de 2022 e em seus desdobramentos no primeiro ano do terceiro governo Lula. O STF, novamente, com destaque para Alexandre de Moraes, assumiu papel central no chamado combate à desinformação eleitoral, na regulação das redes sociais, na investigação de grupos considerados golpistas. Para críticos da Corte e defensores da Constituição e do devido processo legal, como o advogado brasileiro André Marsiglia, houve avanço excessivo sobre a liberdade de expressão e concentração de poder nas mãos de poucos ministros que têm violado direitos humanos e constitucionais. O ponto mais explosivo dessa crise veio após a manifestação popular de 8 de janeiro de 2023, que acabou com depredações de prédios públicos. Essas depredações das sedes dos três poderes, em Brasília, geraram uma reação extremamente dura e desproporcional por parte do STF. Centenas de milhares de pessoas, muitas delas que estavam lá por curiosidade e sequer quebraram um vidro ou eram moradores de rua, foram presas e investigadas, recebendo penas absurdamente elevadas em diversos casos. Um dos episódios mais comentados foi o caso da mulher apelidada nas redes sociais de Débora do Batom, condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com a frase "Perdeu, mané". As penas aplicadas em muitas pessoas
foram iguais à de assassinos que foram condenados por homicídio qualificado. As críticas ao STF cresceram ainda mais conforme avançaram as investigações e perseguições envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos. Muitos críticos das ações autoritárias dos togados alegam que determinadas decisões violaram princípios básicos do processo penal brasileiro. Para essa parcela da população, o STF deixou de atuar apenas como tribunal constitucional e passou a ocupar o centro do poder político nacional. O tribunal passou a decidir sobre redes sociais, funcionamento de plataformas digitais, políticas públicas, investigações políticas, eleições, liberdade de expressão e conflitos entre parlamentares. Naturalmente, quanto mais um tribunal se envolve na política, mais ele passa a ser julgado politicamente pela sociedade. O levantamento também perguntou qual político mais enfrenta o STF atualmente, e o nome mais citado foi Flávio Bolsonaro, apontado por 37,2% dos entrevistados. O dado chama a atenção porque mostra como o embate contra o STF se tornou uma pauta política importante, especialmente dentro da direita brasileira. Nos últimos anos, críticas ao Supremo passaram a mobilizar uma parcela expressiva do eleitorado conservador. Expressões como ativismo judicial e ditadura da toga se popularizaram nas redes sociais e no debate político. Mas afinal, como funciona o impeachment de ministro do STF? Muita gente sequer sabe que essa possibilidade existe. A Constituição brasileira prevê que ministros do Supremo podem sofrer impeachment por crimes de responsabilidade em um processo semelhante ao impeachment de presidentes da República. Primeiro, um pedido precisa ser apresentado ao Senado Federal. Esse pedido pode ser feito por cidadãos, parlamentares ou entidades. Depois, cabe ao presidente do Senado decidir se aceita ou arquiva a denúncia. Caso seja aceito, o Senado pode iniciar o processo contra o ministro. Durante o julgamento, os senadores votam se houve crime de responsabilidade e, se o impeachment for aprovado, o ministro perde o cargo. Mas um pedido de impeachment raramente avança. Diversos pedidos de impeachment contra ministros do STF já foram apresentados nos últimos anos, especialmente contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. O presidente do Senado, contudo, tem evitado levar esses processos adiante. Ainda assim, a pressão política cresce, principalmente dentro de partidos como o Partido Liberal e o Partido Novo, além de grupos ligados à direita, que vem transformando o tema em pauta eleitoral relevante para 2026. Muitos parlamentares e lideranças conservadoras defendem eleger uma bancada ainda maior no Senado, justamente para pressionar por mudanças no STF. Isso ocorre porque o Senado possui papel central em relação à Suprema Corte. É a casa responsável por aprovar ministros indicados ao STF e também por aprovar eventuais mudanças constitucionais relacionadas ao tribunal. Por isso, setores da direita passaram a tratar as próximas eleições para o Senado como estratégicas. A ideia é formar maioria suficiente para pressionar o Supremo ou aprovar reformas que reduzam seu poder. Entre as propostas mais defendidas estão mandatos fixos para ministros, limites para decisões monocráticas, maior controle sobre inquéritos conduzidos pela Corte e regras mais rígidas para a atuação do STF em temas políticos. Do outro lado, bajuladores e lambedores de botas do STF argumentam que essas críticas representam tentativas de enfraquecer o judiciário e pressionar politicamente a Corte. Segundo essa visão, o STF apenas reagiu a ameaças reais contra a democracia e as instituições republicanas. Mas uma coisa parece evidente: a relação entre parte expressiva da sociedade brasileira e o Supremo Tribunal Federal entrou em uma crise profunda e dificilmente voltará ao normal tão cedo.
O dado de que a maioria dos brasileiros apoia o impeachment de ministros retrata um nível de desgaste institucional extremamente elevado. Supremas Cortes dependem da confiança pública para manter sua autoridade institucional. Diferentemente do Executivo, o Judiciário não possui voto popular direto nem controle sobre as Forças Armadas. Seu poder depende, sobretudo, da legitimidade social de suas decisões e do apoio institucional das demais estruturas do Estado. Outro fator que contribui para o desgaste do STF é a percepção de seletividade em determinadas decisões. Para muitos críticos, a atuação dos ministros do Supremo parece variar conforme o grupo político envolvido. Determinados comportamentos são tolerados quando praticados por políticos de esquerda, mas duramente reprimidos quando associados a políticos de direita. Atualmente, parte da direita brasileira acredita que o principal objetivo de setores do judiciário seja enfraquecer eleitoralmente lideranças conservadoras, especialmente após a inelegibilidade de Jair Bolsonaro em investigações envolvendo seus filhos, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Diante de todo esse cenário, a tendência é que o conflito entre STF e setores da sociedade continue crescendo nos próximos anos. O debate sobre os limites do poder do Supremo provavelmente continuará sendo uma das grandes pautas políticas do Brasil. No fim das contas, a discussão deixou de ser apenas jurídica e se transformou em uma disputa sobre quem realmente exerce o poder dentro do país. A direita precisa de união e força para lutar contra essa guerra política, que se tornou um conflito de sobrevivência. Ou o Brasil vira uma Cuba do Sul, com total domínio da esquerda e de seus aliados, ou unimos forças para defender o que nos resta de nossa liberdade e combater esse regime criminoso, imoral e ilegítimo. A liberdade de expressão, a autonomia entre os poderes e o direito de participação no jogo democrático se tornaram pautas centrais para boa parte da população brasileira. As consequências desse desgaste institucional provavelmente aparecerão com mais intensidade no período eleitoral. Nesses momentos de maiores tensões e polarização na sociedade, o debate sobre proteção patrimonial, liberdade individual e alternativas financeiras fora do controle estatal se tornam mais importantes. Se quiser retirar o poder do Estado sobre o seu patrimônio, estude sobre Bitcoin e entenda como guardar suas criptomoedas em um local seguro. E se tudo der errado após as eleições, tenha um plano B para levar sua família para um país mais seguro e principalmente mais livre, pois depender de salvadores da pátria nunca foi uma boa ideia. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.